Então, hoje, nossos 2 capítulos, né, para a gente recuperar aí a nossa corrida. Uhum. Vamos aí no nosso capítulo 14, né, proteção. Antes de chegar aí na primeira questão, vocês chegaram a ver alguma coisa que chamou atenção? Achei legal quando ele falou aqui da engenharia orgânica. A engenharia orgânica, exclamou o chefe bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Aí ele diz, reconheci que o serviço, segmentação celular, ajustamento dos corpúsculos divididos, blá, 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 em redução, era francamente mecânico, obedecendo às disposições naturais do campo orgânico. Mas toda entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Interessante, né? Então você, quando tem um corpo em formação, você tem influências, né, de entidades. Será que todos sofrem isso ou é nesse caso especial? Boa pergunta, viu? Toque magnético das generosas entidades em serviço. E pelo que ele fala aqui, é célula por célula, né? Impressionante. Avalia quantas células. Começa lá no espermatozoide, né? Quando ele foca no espermatozoide, ele percebe qual que é o mais forte ali e começa a dar uns insights nele ali. Vai pra lá, vai pra cá, vem pra cá, parece flanelinha, né? Aê, freio, pronto. Você pode vir e avança. Mas é impressionante. E depois é acompanhado, né? Nesse caso aí tem uma equipe, né? Uma equipe. Nos 2 casos, né? Aqui já é outro caso, né? No caso anterior e nesse, tem uma equipe acompanhando ao início da gravidez, vamos dizer assim. Pelo menos, ele dá a entender no capítulo anterior, nos 2 capítulos anteriores, que isso ocorre com todo mundo. Com todo mundo, né? E em casos especiais, como o do Segismundo, tem, vamos dizer assim, um aparato maior, né? Mais detalhado, mais, assim, acompanhado mais de perto, vamos dizer assim. Mas, pelo que dá a entender, todo mundo tem essa assistência. Entendi. Por quê? Porque o que ele dá a entender é que essa ligação perispiritual com a matéria não se faz de forma mecânica. Isso tem que ter uma intervenção espiritual. É o que a gente, pelo menos é o que eu entendo do que foi explicado nos capítulos anteriores. Então, não é assim, a mulher engravida, o primeiro espírito que está perto é atraído para a reencarnação. Não é assim que funciona. Tem que ter uma intervenção para fazer essa ligação, senão isso não acontece. Mas, vamos dizer, acontece com todo mundo, talvez de formas diferentes, né? Mas, por exemplo, aquela compulsória lá, o cara desencarnou por um acidente, mas, o cara está ali numa condição espiritual, vamos dizer, mais atrasada, sem preconceito, né? Sem nenhum preconceito, falando que ele está, vamos dizer, mais atrasado e desencarnou. E, rapaz, você veio fazer o que aqui agora? Você voltar lá, vamos lá. E não existe isso? E de que forma é feita essa reencarnação compulsória? Então, a compulsória ela é feita quando o espírito não tem condições de colaborar com a sua própria reencarnação. Tem. Aí ele é conduzido à reencarnação, mas o trabalho de ligação dele com a matéria, isso é feito através de uma intervenção dos espíritos. Ainda assim, através dessa intervenção. De uma forma diferente, sei lá. Vamos dizer assim, de uma forma assim, expressa, né? Tem o rito normal, que é o que a gente está vendo aqui, e o rito expresso, né? Para usar assim, o termo de burocracia. Eu diria que nesse caso é até mais importante, né? Já que você não decidiu pela sua reencarnação, mais do que nunca você precisa de um acompanhamento, de um direcionamento, né? De uma orientação, vamos dizer assim.
O que a gente conversou nas aulas anteriores foi se tinha realmente, para todos isso aí, ficou um pouquinho em suspense, agora você confirmou, mas eu estou entendendo também que essas equipes não são tão numerosas, né, dependendo de cada caso. Seria isso? Eu acompanhamento. pelo menos sinto, pelo que é colocado, que no caso do Segismundo envolveu um aparato maior. Sim, sim. Mas em outros casos, talvez não precise. Quando o espírito reencarnante ele tem afinidade com os pais, não dá todo esse trabalho, então é mais fácil. Também existe Não precisaria uma equipe tão numerosa para fazer esse procedimento, mas mesmo assim é necessário uma intervenção para fazer aquela ligação do perispírito com a matéria. Entendido. Senão... porque pelo que ele fala, quando ele descreve aquele ambiente, que ele cruza lá com aquele monte de gente, com aqueles canudinhos na mão lá, etc., aquilo ali, cada um daqueles canudinhos, são planos de reencarnação, então não é uma coisa, vamos dizer... fora da curva. Não, acaso. Não é fruto do acaso, vamos dizer. Alguma coisa que tem algum tipo de planejamento, seja qual for, simples ou complexo, ele existe, né, vamos dizer. Sim. Né? É o que colocou, tem um trecho, não lembro se é no capítulo 13 ou se não é no capítulo 12, que ele coloca que as coisas não acontecem, nada acontece sem planejamento. Sim. Então, existe um planejamento que pode ser mais simples, mais complexo, mas sempre existe esse planejamento e sempre existe a intervenção dos espíritos que trabalham com reencarnação. Vamos dizer assim, existe uma equipe que trabalha com esses processos de reencarnação, então precisa da intervenção deles. A reencarnação ela não acontece exclusivamente de forma mecânica. Se não houver um espírito ligado à matéria, a mãe aborta. Acontecem os casos de aborto espontâneo, por exemplo. E naquela gestação não houve a ligação de um espírito. Né? Então, precisa ter essa intervenção. Isso aí, pelo que a gente lê do Missionários da Luz, isso é um fato. Sem a intervenção desses espíritos que trabalham com o processo reencarnatório, não acontece a reencarnação. E o que não falta é espírito para fazer isso, né? E é o que ele menciona aqui, né? A engenharia orgânica reclama bases perfeitas, né? Aliás, tem muito mais espíritos na fila esperando do que trabalhando. Sim, deve ser, né? E uma coisa que a gente percebe é que no caso anterior existia todo aquele envolvimento de perdão, assassinato, resgate, e nesse caso também é uma mulher que já tinha abortado 2 vezes, né? Sim. Estavam trabalhando para ver se ela conseguia, e pelo jeito não foi. Sim, é o próximo capítulo, né, do fracasso. Sim. Então vamos lá, primeira questão. Em se tratando de aborto, quais as providências tomadas pelos trabalhadores espirituais em relação ao feto reencarnante? Então, temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar o organismo celular do embrião na intimidade do útero materno para que a reencarnação, por vezes, tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Seria essa a resposta, né? Não, acho que continue. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia, com muita atenção, a fim de aproveitar todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, orienta-se o recuo inesperado dos pais. Não, origina-se o recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas
ou os excessos de leviandade e inconsequência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos materiais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para obter-lhe resistência. Opor-lhes. Para opor-lhes. Opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados retrocedendo nas decisões espirituais perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregue à própria sorte. Ou seja, justamente isso, né? Então, se eles estão fazendo o trabalho lá, mas se os caras estão concorrendo ou fazendo, pensando de forma negativa, ou fazendo um trabalho contra, eles, tipo, lavam as mãos, né? Não interferem nisso, se deixam entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que acumulam as próprias anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procedem de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoísta, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias no organismo psíquico que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos à lei de Deus. É isso aí. Certo? Então, tem a interferência, mas tem que ter o querer do outro lado, né? Vamos dizer. O que ele coloca aqui é que quando acontece o aborto, tipo assim, não foram eles que causaram isso. Sim. Causa é quase sempre dos próprios encarnados, né? Os pais, né? O pai e a mãe. Mais a questão da mãe, né? Inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão dos mistérios divinos. Eu tenho uma observação a fazer. Eu tenho uma cunhada que ela tentou engravidar 4 vezes. 4 vezes. E sempre tomando todos os cuidados necessários, né? O médico mandava, ela ficava de repouso, etc. Mas não tinha jeito, cara. 2, 3 meses ela abortava. 2, 3 meses ela abortava. Eu acho que não é esse o caso, né? Aí você tem uma anomalia de saúde, né? Sim. E talvez até uma coisa que tenha sido escolhida por ela, não ser mãe aqui, sem saber. Eu tinha uma cunhada também, ela já faleceu já há alguns anos. Era a mesma coisa, ela não conseguia segurar a gravidez, era 2, 3 meses, vinha o aborto espontâneo, ela não conseguia, ela nunca conseguiu ter filho. O filho dela, né, o meu sobrinho, ele é adotado, ele não conseguia, né? Coincidência ou não, o primo da minha esposa, filho da prima da minha esposa, ele tem 40 e pouco, quase 40 anos, a esposa tem 41. Estou tentando engravidar, não sei o quê, pá, ela aborta. Aí fizeram um estudo, etc., um estudo médico.
né, analisaram o óvulo e tal, e descobriram que ela tem problema no óvulo, se não consegue realmente engravidar, e se ela tiver uma gravidez, vai ser uma gravidez de risco, o óvulo talvez não, seja uma criança deficiente, etc. Aí pagaram um tratamento e implantaram um óvulo. Você tem óvulo aí em estoque, né, vamos dizer. Uhum. Então, ela foi lá, pegou um óvulo e pegou o sêmen dele e fecundou o óvulo, tá? Implantou no útero, a criança implantou dois óvulos, e os dois vingaram, cara. Então, acho que com 4 semanas agora. Ele, outro dia, mandou um vídeo para a gente aqui, fazendo o monitoramento do cardíaco, etc., né, com aquele ultrassom. Aí mostrou já os 2 óvulos com 2 centímetros cada um. Entendeu? Mas é mais ou menos essa condição. Ela também teve uma série de problemas. Ela não tinha... Isso aí pode ser, muito provavelmente, coisa do planejamento reencarnatório, Uhum. situação que a pessoa precisava passar aqui. Exato. Por alguma causa que a gente não sabe o que é, mas com certeza é alguma coisa do passado. Uhum. E ela... É o tipo de aborto que não se enquadra nesse caso. Nesse caso está sendo comentado aqui, né? Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui é quando a pessoa está realmente abusando, às vezes, do sexo, engravida, não quer o filho, aí mentalmente a mãe rejeita, aí muitas vezes acontece o aborto. Exato. Não tem os cuidados necessários, bebe, sai, etc. E, enfim. E mesmo que você não faça um aborto diretamente, você está indiretamente provocando o aborto, né? Que é a mesma coisa, na verdade. Um caminho diferente, mas o final é o mesmo. É mais ou menos o que aconteceu no outro capítulo aí. Ó. Isso. Isso, O final da minha cunhada foi também adotar 2 meninas. Ela tentou 4 vezes e no final adotou 2 meninas. Esse casal amigo que eu comentei agora, eles iam adotar se não vingasse esse tratamento que eles estão fazendo aí, mas parece que vingou, a criança está vindo aí. Monitorou frequência cardíaca já, é bem interessante, né? E é bem provável que essas pessoas que são adotadas tenham uma história no passado com ela, com esses que adotam. Muito provável. A maioria das vezes, quando acontece esse tipo de coisa com a mulher, é porque no passado alguma coisa aconteceu que fez com que agora elas precisassem passar por essa dificuldade para ser mãe, para valorizar mais a maternidade. E a mãe realmente dona do óvulo, ela é anônima, né? É anônimo. É obrigatório. Obrigatoriamente, quer dizer, ela nunca vai ficar sabendo quem foi a mãe. Não. Mãe biológica, não. Doadora, a mãe biológica, né? A dona do óvulo. Mas é interessante isso aí, né? Mas, enfim. Antes aí da questão número 2, na página 247, finalzinho, o André Luiz, ele questiona, né, por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel. Esse que é a questão, esse é o detalhe, né, vamos dizer assim, é o ponto fundamental da reencarnação, a ligação do perispírito do reencarnante com a mãe, com a matéria, que é o que é necessariamente feito pelos trabalhadores espirituais. Sem esse trabalho, a reencarnação não ocorre. Ele continua, né? E o problema do elemento masculino mais apto, em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha. E o Alexandre, eu apulei dessa vez, que leu os pensamentos dele, né? Sim. Passividade não significa ausência de cooperação. Fantástico isso. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-la com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu o Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe um molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente. E vai por aí. Então você vê que aqui... Ele responde aí, você vê que aqui a reencarnação ele é um processo coletivo. Isso aí. Né? Envolve os trabalhadores do plano espiritual, envolve o pai e a mãe e o próprio reencarnante. O começo de tudo é uma perfeita harmonia entre o casal, né? Uma harmonia que, se não houver, já começa tudo errado, né? Já vai tudo. Exato.
Que aqui Mas, a mãe tem essa harmonia, participação. pelo que a gente conhece aí, evidentemente, que a gente tem visto e está na vida aí para todo mundo ver. E situações em que o filho vem e não é aceito, o filho não aceita o pai e a mãe, o pai e a mãe não aceitam o filho. Enfim, isso existe, mas de repente é uma, vocês podem chamar assim, usar essa palavra, uma forçação de barra. Pô, vai lá e tenta reconciliar. Tipo assim? Seria isso? Uma situação dessa? Uma pergunta que eu faço. Geralmente, quando os familiares são meio que brigam muito, é porque são um adversário do passado, né? Eles vêm junto para poder se reconciliar. O papel do pai e da mãe é justamente fazer esse meio de campo, muitas vezes. Então, esse lado existe, né? Então, não é só harmonia, não é só flores. Não. Na verdade, se a gente for ver bem, na maioria das vezes, a situação é de conflito. É raro as famílias harmônicas que você conhece. Maior ou menor conflito, né? Vamos dizer, né? Muitas vezes tem conflitos maiores, mais complicados, como é o caso do Segismundo, né? Mas a maioria das vezes são pendengas que você tem que se harmonizar, né? Com o seu adversário, você vem como familiar. Uhum. E eu acho que voltando aí, se você tiver uma, vamos dizer assim, uma primeira aproximação para você gerar o filho, for uma aproximação calma, tranquila, positiva, essa criatura que vai se tornar adulta no meio de uma confusão total lá, de resgate, ela vai ter mais capacidade de lidar com isso, né? Sim. Ao passo que se você vier já prejudicado, né, na sua formação, você vai entrar naquele redemoinho ali, meu amigo, não vai conseguir grande coisa, não. Sim. É. Sempre resgate, né? Como diz o Chico, você está onde você escolheu, né? Ninguém te botou ali por acaso, não. Você que escolheu. Aí a segunda questão, qual o processo da alimentação mental nos encarnados? Página 248. Né? Vai lá, Alexandre. Ele se alimenta diariamente de formas mentais. Toca aí. Eu comecei aqui percebendo uma intenção de aproveitar os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, apulei e o acentuou. Teríamos grande dificuldade em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação às energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência na maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Estamos nessa aí. Uhum. E sorrindo prosseguiu, eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispíritico. Mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também, o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando adentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Uhum. Energia, tudo é energia. Uhum. Orar e vigiar. Lembra que a gente estudou no livro anterior aqui, a respeito do nitrogênio? Sim. Então, apesar da gente não se alimentar como as plantas fazem do nitrogênio, a gente, de qualquer forma, tem essa alimentação. E não é coisa matéria grosseira, como a gente está acostumado, né? Mas a gente está sempre sendo alvo, né? De estar mergulhado nesse meio
né, de emissões magnéticas de todo mundo. Então, você é como uma antena captando tudo. Então, Sim. que aí eu achei interessante depois que ele prossegue, ele falando assim, em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Isso aí. Então, o que ele coloca aqui é a questão da emoção. Muitas vezes as emoções nos impactam, né, no nosso organismo físico. A gente sente isso no nosso organismo, porque a nossa mente ela reverbera na matéria física. Uhum. Exatamente. Muitas vezes a pessoa recebe uma notícia, a pessoa passa mal, às vezes tem um infarto, morre. É essa. Não é um negócio sério. Ele até menciona, né? Por que desarmonia orgânica se a hora em curso era muitas vezes satisfação e felicidade, né? Uhum. É que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Essa criatura não está identificada com a relha de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com prejuízo para as zonas vulneráveis. As descargas também que nós temos, né? Quando você tem certas emoções, o organismo gera certas substâncias, né? Uhum. Sim. Dentre elas a adrenalina, né? Que deixa você... Ele diz aí logo antes, aí, um pouco antes, depois que o Cláudio falou aí, jamais experimentou desequilíbrio aumentando o coração, recebendo uma notícia angustiosa? É uma pergunta que ele fez aí, que é justamente isso. Porque é por isso que no próprio curso da escola de aprendizes, a gente aprende a controlar as nossas emoções. É verdade. Porque a gente às vezes se desespera, ou num acesso de raiva, a gente se desequilibra, inclusive fisicamente. Uhum. Sério. Isso passa pela tolerância, né, também. É como diz aí um cara falando, é um negócio triste, mas se torna engraçado. Você desperta em mim os desejos mais sórdidos, né? Quando o cara te perturba demais, então, você aprender a controlar isso daí realmente é um exercício diário, né? Quer dizer, eu nunca ouvi um primo da minha esposa uma vez comentou, ele tinha uma loja de colchão, daí o rapaz, não sei, entrou numa discussão lá por causa de colchão, sei lá, se é defeito, daí o rapaz falou para ele, você desperta em mim um sentimento meio tipo assim, não, entendeu? Eu me lembro dessa frase, ficou marcada. Você acorda os meus demônios, né? Entendeu? Mas ele continua, mas é interessante que o restinho ainda, né? Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esse a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, é isso aí, cada dia... Não pode matar o tigre porque é contra a lei, mas você tem que domar um tigre por dia, né? Sim. Como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para edificação fetal na intimidade uterina. Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar a nossa experiência. A gente está engatinhando, né? Muita coisa. Ele ainda fala, ainda hoje, embora minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alteração do meu campo emocional. Sim. O próprio André Luiz confessa, né, que ele, apesar de tudo, ele ainda não está equilibrado. Aí ele fala, muito bem, falou o diretor satisfeito, é que você está fazendo longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram. Então é o que a gente tem que fazer. Quando a gente está na presença de uma pessoa que desperta em nós os nossos instintos mais baixos, a gente tem que se controlar. É o exercício que a gente... vamos dizer assim, que... É o exercício que a gente faz de autocontrole. Como é que a gente prova para nós mesmos que a gente consegue se controlar? É encontrando com pessoas que nos deixam descontrolados. A vida sem essas provocações não tem graça, né? Como a gente escuta no curso também, né? Quando você vive calmamente... É como uma frase que diz, né, que o bom marinheiro, ele só prova que é bom marinheiro durante a tempestade. Tempestade, Não nos mares calmos. Com certeza.
Eu li outro dia um negócio interessante, que quando você se sente acuado, quando você é provocado, que você tem reações, geralmente você fica arrepiado, né? Existe aquela questão do arrepio. Quando você está com medo, quando você está com raiva, é muito comum. E quando está com frio, aí o cara explica que é porque no passado os homens tinham mais pelos. Então os pelos levantavam no sentido de proteger você. Hoje em dia você não tem pelo, mas tem pouquíssimo, né? Mas eles ficam eriçados tentando proteger você, né, do que estiver acontecendo. Interessante isso, né? Aí vem a nossa terceira questão: por que Apuleio diz que não se pode contar sempre com a colaboração na escolha do elemento masculino de fecundação? É seguindo aí, né? Quanto às observações alusivas à colaboração, Alexandre, na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar com todos os casos, em todos os casos, com esse concurso, que depende do setor de merecimento. O que quer dizer com esse setor de merecimento? Quando a pessoa é merecedora de um auxílio mais, vamos dizer assim, sutil, ele faz esse trabalho de fazer essa seleção do melhor elemento. Quando a pessoa não tem, ou seja, quando a pessoa, o pai ou a mãe é displicente, não leva a sério as questões da maternidade, da paternidade, eles vão ficar se esforçando em fazer o melhor. Eles fazem ali o que é possível. Então depende do setor de merecimento. Entretanto, quanto o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias de atração. Se o elemento masculino de fecundação está repleto de força positiva e o óvulo feminino está cheio de força receptiva, e se esse óvulo está imantável de energia desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo, em primeiro lugar, para fecundá-lo, não é a mais apta no sentido de superioridade, mas no sentido de sintonia magnética. Em todos os casos, a fecundação para o mundo das formas, em todos os casos, a fecundação para o mundo das formas. Certo? Ou seja, não é porque ele é o melhor nadador, assim, não tem a ver com isso aí. Aqui, quando ele fala do merecimento, então, quando a pessoa merece, né, todo esse aparato, todo esse auxílio, todo esse acompanhamento, ele, vamos dizer assim, ele guia o elemento melhor, né, mais apto para gerar o reencarnante. Quando não, ele, tipo assim, ele deixa o barco correr. Aí que ele coloca aqui a questão da atração magnética. Né? Então, o óvulo, ele não é fecundado pelo que correu mais, é pela sintonia magnética. Que aí segue as leis da biologia. Então, eles não fazem uma intervenção muito particular ali nesse caso. Então, esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas da estrutura de vários tipos dentro da mesma espécie. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nós referimos aqui a problemas da ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias, identificando-me o silêncio
o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou, sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Ou seja, né, às vezes também o que teria melhor a sintonia magnética não vai, né? Às vezes não vai, eles desviam. Aqui, pelo que ele coloca, assim, alguns merecedores, eles fazem todo um trabalho especial, outros, eles deixam a coisa rolar, né? Mas, em determinadas situações, eles fazem essa intervenção, que é o que ele coloca um pouquinho antes aqui, que muitas vezes os cientistas assim não entendem, porque pela lógica deveria ser uma coisa e mudou. Sim. E aí não foi o que eles esperavam que deveria ser, que aí eles não entendem, né? Pelas leis da biologia devia acontecer isso, não aconteceu isso, aconteceu aquilo. É por causa da intervenção que esses trabalhadores do plano reencarnatório fazem, né? Mas não aqui pode ser, né? mas aqui sempre deixando claro aqui que ele coloca aqui dentro de certos limites. Então, é aquilo que eu tinha até falado anteriormente. Se o cara é moreno, olhos castanhos, o pai e a mãe, não vai nascer um loiro de olhos azuis. Tem hora que a gente tem que deixar uma meia boca, né? Não, vamos para o segundo. Não pode ser esse primeiro aqui, vamos para o segundo. Interessante, hein? Interessante. É complexo. Entendo assim que tipo assim, cada caso é um caso. Então, tem que ser um trabalho muito, muito minucioso para cada caso, às vezes. São muitos fatores interferindo, né? Afinal de contas, é um templo que está se formando ali, né? Então, tem que nascer da melhor maneira possível, né? O que tem no momento, né? Como a gente fala. Tem que formar ali o corpo físico do reencarnante, que vai ser necessário para ele passar pelas provas e provações e dificuldades na vida, de acordo com o plano reencarnatório. Então, que nem o outro falou capítulos passados lá, não volte aqui antes dos 70 anos. Isso. Mas e na realidade tudo é ajustável, né? Se você não consegue uma fecundação do jeito que deveria ser, você ajusta o plano, né? Quando a pessoa vem. Não era esse. De repente pode ser mudado, né? Porque nada é fixo eternamente. É verdade. São muitas variáveis. Nossa. Então acho que isso quer dizer, o nível de complexidade é muito grande, né? É bastante grande, pela própria condição que a gente vê, nós enxergamos isso, a complexidade que a vida é, né? Se você for analisar e for fundo aí nas entranhas do problema, acho que, nossa senhora, vai... Sempre com muita participação de quem está gerando, né? Que é a mãe. Muita influência, né? Muita influência, muito importante na hora que você vai fazer a criança, vamos dizer assim, também. Tudo isso na verdade, assim, tudo isso, de repente, depois lá precisa ser ajustado, porque vai saindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a obra não sai como deveria, como estava no papiro branco lá, né? E aí ajusta. Interessante, bem interessante. Bem bacana. A quarta questão, por que Apuleio não permite as visitas dos amigos de Raquel e de Segismundo? É logo em seguida aí também. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades pedia a presença de Apuleio fora da Câmara de Serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de 2 senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta. Eu pretendia aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-os, atencioso, bem-humorado, mas, com imensa surpresa para mim, observou. Como responsáveis pela organização primordial do novo corpo
de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos. Porém, não podemos autorizar a visita a essa hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicado serviço de magnetização celular mais urgente. E aí, tome interferência aí, ó. E sorrindo afável acrescentou, depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora. Alientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Olha que interessante. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Aí eles comentam, né? Não há dúvida, replicou o cavaleiro de nossa esfera, não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho, sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras, alegria inesperada de qualquer modo é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio, satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, clamou uma das visitantes, que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E assentou sorridente. Temos uma série de discussões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo para oferecer-lhe um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição no plano espiritual. A sós de novo, Apuleio esclareceu em bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. Olha só, hein? Nem pessoas chegadas, né, assim, mais próximas, amigas, poderiam, naquele momento, interferir em nada, né? Como ela diz aqui, a própria emoção, né, seria uma... Como é que ela fala? A própria emoção de ela ver a amiga, né, já poderia não ser bom para ela, né? Sim, é o que a gente comentou agora há pouco, né? As emoções muitas vezes afetam a pessoa, então, mesmo uma, como ele coloca aqui, a alegria inesperada, de Isso, qualquer modo, é também um choque. exatamente. Então, muitas vezes, a mesma alegria pode causar dano, né? Naquele momento, que era um momento super delicado, ele precisava ali estar tranquilo, um pouquinho isolado, para evitar qualquer interferência no processo, né? Mas ele ressalta que eles precisam de um apoio espiritual, né? Apesar de à distância pode ser feito isso, né? E depois que, quando puder, vai beneficiá-lo não somente com o estímulo espiritual, mas colaborar com as suas vibrações de simpatia. Quer dizer, passada aquela fase, né, depois de 21 dias, é muito importante a presença dos amigos ali, né? Sim. O pessoal cuida, né? A mulher quando está grávida, então, não pode passar nervoso, não sei o quê, tem que cuidar para ele, não pode se emocionar, etc. Tem sempre esses cuidados aí, né? Sim. É por isso que não existe uma pessoa igual a outra, né? São 7 bilhões de seres. 7 bilhões de seres. Ô, Leonel, viu o trabalho que você deu para nascer? Vendo o trabalho que dá, a mão de obra que dá para reencarnar, rapaz. a gente não pode desperdiçar. Por isso que quando o cara tira a vida dele, ele vai lá para o umbral, porque é muito trabalho para o cara tentar interromper o processo. Não? Fala sério, pô. Poxa vida, né? Por isso que o completista, ele é celebrado. É o cara que cumpriu tudo certinho ali e não deu prejuízo para o pessoal do lado de lá. Completista. Só antes da gente chegar na última questão aí desse capítulo, tem um trechinho aqui na página 255 que ele fala, no finalzinho da página já, no penúltimo parágrafo, ele fala assim que
Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Selecionei esse trecho, achei muito legal. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Achei fantástico isso aí também. Isso é legal. A vida começou no mar, né? A vida começou no mar e toda vez que a gente nasce, a gente volta para esse início do mar de novo, né? A gente inicia a vida dentro d'água. Exatamente. Não se esqueça, não se esqueça. Ou como diz o Laí Ribeiro, lembre-se, nunca fale não se esqueça, diga lembre-se. Por isso aquela famosa passagem, né, de Jesus com Nicodemos, que quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Tem um trechinho que eu achei legal aqui na frente também, antes das 5, que ele fala assim, deixa eu ver qual é a página. Como aves. É que eu acabei imprimindo lá para estudar no papel. Rapaz, Como aves viajoras, que ele fala. É pouco antes da pergunta 5. Deixa eu achar aqui. Pergunta 5. Tá lá, tá aqui. Aqui é na página 257, no primeiro parágrafo. Ele fala assim: como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. Então, a mãe tem quase que uma obrigação de fazer isso, né? De viajar e buscar. É porque ele fala, né, que a mãe ela sai do corpo várias vezes, né? E depois começa a carregar o filho junto, né? Sim. O texto aí falando. Sim. Você vê a importância que é realmente ser mãe. Não é para qualquer um. Ele remata aí na frente: o desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia a Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, cada noite pela madrugada, repetiam as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos do nosso plano. Também é importante, né? Sim. A mãe passa por maus pedaços, né? A mulher quando está grávida, nossa senhora. É uma curiosidade minha também. Por que a mulher passa tão mal, né, quando está grávida? Ela vomita, ela tem enjoo, ela... É um martírio, né, para a mãe o início da gravidez. Então, não é todo mundo que acontece isso. Isso acontece por causa do ajuste de sintonia entre o reencarnante e a mãe. Entendi. Eu acho que fisiologicamente deve ser o quê? Alteração fisiológica do próprio corpo feminino para poder receber o novo ser, né? É que a vibração muitas vezes do reencarnante, ela não está na mesma sintonia da mãe. Muitas vezes quando isso acontece, é o que acontece se passar mal aí. Então todo o trabalho que é feito de ajuste, de sintonia entre o reencarnante, o perispírito do reencarnante, que é o que a gente viu. Que o Segismundo, ele como que ele fica grudado na mãe. Então o perispírito dele se conecta com o perispírito da mãe. E aí essa conexão do perispírito do reencarnante com a mãe é que causa esse mal-estar muitas vezes. Mas eu diria, Cláudio, que é muito comum. O não comum é a mulher não enjoar, né? As grávidas, de modo geral, quando engravidam, não é em todos os casos, mas na maioria acontece mesmo. É mesmo. É um mal-estar, né? A mulher não tem dúvida que está grávida, mas se for a segunda gravidez, por exemplo. Estou grávida, mas eu sei que estou grávida. Não precisa nem fazer teste. Aquele André Luiz Ruiz, ele mostra aqueles slides que ele mostra lá, né? E mostra a mãe e o feto ali juntos, né? Os dois saem para passear, né? Passear, já vai visitar o plano espiritual. Durante ele tem as figuras, né? Ele vai mostrando as figuras do texto. Isso. Eles vão no plano espiritual, recebem a influência dos espíritos, né? Por aí vai, bem legal.
É Aí a interessante nossa... que ele vibra, né? Ele vibra de quando está falando sobre o capítulo. Né? Ele interpreta, na verdade, é impressionante. Ele conhece o livro de cor salteado, cara. Impressionante. Aí a nossa quinta questão, né? No dia do nascimento de Segismundo, o que Alexandre diz a André? Olha lá, Leonel, página 257. 257 no final, né? Depois de prolongado Isso. esforço e que senti mais uma das sublimes glorificação da esposa, mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos. Somente a verificação de agora... somente se verificará de agora a 7 anos. Né? Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Ou seja, aí foi a cerejinha do bolo, né? A cereja do bolo, né? Pelo que eu entendi aqui, chegou ao fim os 9 meses e o Segismundo finalmente apareceu para o mundo, materializou-se para o mundo. E o André Luiz agradeceu. E essa ligação continua até os 7 anos, né? Até os 7 anos. Até os 7 anos, o processo de reencarnação ainda está sendo trabalhado. Quando é cortado o cordão, o fio de prata? Não, fio de prata quando a pessoa morre. Quando vem de lá, quando vai daqui para lá. Diz assim que até os 7 anos, o espírito, né, ele ainda não está perfeitamente soldado na matéria, vamos dizer assim, né? Então, esse processo ele vai se prolongando até os 7 anos. Então, nos 7 anos é que a reencarnação está efetivamente concluída. Concluída, né? Então, até os 7 anos ele fica sendo monitorizado? Fica sendo monitorado até os 7 anos. Monitorado, certo. Interessante a frase final aqui do André Luiz, né? Reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Ele nem tinha pensado ainda, parado para pensar nisso. Temos que agradecer estar aqui. É o templo, é isso aí, é o templo. Vamos cuidar dele. Menos cachaça, viu, Daniel? Sextou! A gente tem que pensar assim, que o nosso corpo físico não é nosso, ele é emprestado. Emprestado, pois é. É igual você empresta o carro do seu pai, por exemplo. Seu pai te empresta o carro, aí você sai dando cavalo de pau, né? Você bate, você arranca a peça do carro, você coloca combustível adulterado, né? É isso. Tá certo. Será que esse pessoal que planejou a gente, que projetou, né, gente, não fica lá de cima olhando, não? Pô, aquele cara lá, eu projetei ele, ó, mas ele não tá saindo do jeito que eu queria. Com certeza ele deve estar falando, olha... Putz... Mudar a programação, mudar isso. Vai ter que voltar umas 200 vezes. Chegar lá, o cara pensa assim, meu Deus do céu, trabalhão todo e esse aí tá fazendo essas coisas aí, viu? Chega lá, o cara pega o seu roteiro aqui, né? Tá tudo gravado. Daí ele chega lá e compara, põe um do lado do outro. Peraí, rapaz, olha só o que eu planejei para você. Olha só o que você fez. Olha onde é que você anda, pô. Passei noites em claro, elaborando o seu projeto, pô. Perdeu mau tempo aqui, rapaz. Olha só o que você me arrumou. Traz esse cara de volta para ele descer de novo. Vai ter que corrigir isso aqui, vai ter que corrigir.
Isso aí. Então vamos lá, capítulo 15, fracasso. Aí, bom, só para a gente introduzir o assunto aí até a primeira questão, então André Luiz acompanha um caso, né, Uhum. totalmente diverso do Segismundo. O Apuleio resolve ir lá acompanhar o procedimento e chama o André Luiz para acompanhá-lo, né, nesse procedimento. Aí, primeira questão, caso Volpini, por que o processo de reencarnação, neste caso, cedeu ao fracasso? Página 260. Mais ou menos, acho que no meio da página, mais ou menos, começa mais ou menos por ali, né? É que ele começa dizendo... E por que Alexandre ignorasse, não é isso? O processo que se referia continuou. Isso. Logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outro serviço da mesma natureza e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei, que é o Volpini. Volpini. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Deve ser frustrante, hein? Pô. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação. Isso mesmo. Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. Vai, Leonel. No entanto, se a desarmonia parte no campo materno, é muito difícil estabelecer proteção efetiva. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. De balde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhes precipitar o coração na esfera das emoções baixas. Ou seja, ela se deixou levar, né? Por coisas que... por negativas. Os amigos que estavam ali, né? Os amigos, entre aspas, que estavam ali, não eram de boa índole, né? E aí acabou que ela se deixou influenciar por eles e as tendências que ela já trazia conduziram para atitudes aí que não foram muito favoráveis para a gestação que ela estava, né? Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso em serviço ativo no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência. Se André puder vir conosco, nos há muito prazer. Aí ele continua, né, Alexandre, que me parecia muito circunspecto naquele momento, dando a ideia de que não desejava cultivar qualquer comentário, fala um negócio bem legal que eu achei. Nosso companheiro irá com vocês, por vezes, para preservar convenientemente a saúde. É preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Tipo assim, a gente
para a gente valorizar a saúde, é necessário muitas vezes a gente ficar doente, né? Que é só quando a gente fica doente que a gente valoriza. Então, para a gente entender, né, que a gente precisa fazer o bem, a gente tem que entender que muitas vezes o mal existe e muitas vezes está perto da gente. É isso aí. Está perto da gente e aquela pessoa está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade, né? Ela quer fazer e não adianta, e ninguém tira isso da cabeça. O próprio Kardec, nas obras básicas, ele coloca que muitas vezes para a gente entender a importância do bem, é muitas vezes necessário que o mal aconteça de uma forma muito intensa. É para a gente entender a necessidade do bem. Verdade. Esse texto aqui eu achei bem forte, antes da segunda questão. Com efeito, à noitinha chegávamos a Puleio, 2 companheiros dele e eu, a residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas, menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos num aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. É interessante isso, ele menciona várias vezes isso, né? Quando eles entram num ambiente que tem as entidades do mal, com eles baixo não são poder, tocados, é interessante. eles não percebem a presença do bem, vamos dizer assim, né? Conversavam entre si combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem. O que arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Quando isso ocorre, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno. Exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarinas não nos pertence, 90%. Atende perfeitamente os nossos propósitos, porque um filho intrujão em nossos planos é preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão para alijá-lo. Mas temos conseguido muito, tornou o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com quem contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? Que coisa, eles tinham separado ela do marido, né? E agora não... Eles já tinham trabalhado por provocar os 2 abortos anteriores, trabalharam para que o marido se afastasse, e agora estava trabalhando para o 3º aborto, né? Então... Conseguiram, né? Conseguiram, mas aquele negócio, né? O mal sempre ele é predominante, mas ele não vai dominar. Ele fala, se o filho vier, considerou um deles, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isso nunca, respondeu o adversário, mais feroz, com a inflexão sinistra. Essa mulher devia viver num lugarzinho terrível, né? Nos lugares bem... Porque aqui, pelo que dá a entender, assim, se ela fosse mãe, se o marido voltasse, eles não poderiam usá-la mais como instrumento. É verdade. Porque eles estavam usando ela como instrumento para, vamos dizer assim, conseguir aquelas sensações materiais que agora eles já não podiam mais porque eles estavam desencarnados. Então, eles usavam, né, para justamente ter essas sensações materializadas. Aí, se ela realmente voltasse para a maternidade, voltasse para o marido, ela não iria mais frequentar os lugares que eles, na verdade, principal eram eles que queriam frequentar esses lugares. E usavam ela como instrumento. Ela trazia eles, né? Quando ia nesses lugares, é isso, né? Porque a gente sabe que a gente carrega as nossas companhias de acordo com a nossa sintonia mental. Então, ela sintonizou mentalmente com essas entidades.
Porque o que dá a entender aqui é que eles não conheciam ela. Ela atraiu pela faixa mental. Uhum. E aí caberia a ela cortar essa faixa, né? Só que aí precisaria ela mudar as atitudes. Enquanto ela não mudasse as atitudes, os companheiros continuariam com ela. E eles trabalhavam ali em cima para que ela não mudasse as atitudes dela. Pensamento. Por isso que quando a gente faz a escola de aprendizes, que é colocado toda aquela questão de mudança de comportamento, muitas vezes a gente percebe uma grande dificuldade, é porque muitas vezes a gente está acompanhado com pessoas Sim, que não sim. querem que a gente mude. É verdade. É verdade. E me parece que eles tinham um certo receio do marido, né? Talvez o cara fosse um cara mais esclarecido, né? E ele voltando ia dar um revertério para cima dele. Né? Uhum. Exato. Ele, pelo jeito, gostava dela também, né? Para voltar assim, eles tinham essa impressão de que se ela perdesse o filho, né? Não, se a criança nascesse, que ele voltaria para ela. Né? Sim. Aí vem a segunda, relacione as diferenças entre as câmaras de Raquel e de Cesarina. Aí, Leonel, é a próxima aí. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, na qual levar a efeito tão formosas observações referentes às tarefas reencarnacionistas. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apuleio Gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio que Desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse é o caso típico. Recordei que a resistência de Adelindo se enchia diariamente e as afeições do plano espiritual. E perguntei, mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos nas zonas superiores, aquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Aqui ele, inclusive, ele cita que ela tinha um pai, né? Isso. Um pai que era desencarnado e que poderia auxiliá-la, só que o pai, ele sofria, pelo visto, ele sofria muito vendo a filha naquela situação. Isso. Então, em vez de ajudar, ele acabava ele próprio se complicando vamos dizer assim, nos sentimentos dele, ele acabava se desequilibrando Isso aqui mais na filho, né? Isso, mais na frente. E, inclusive, eles fizeram um trabalho com o pai dela, né? Para ele esquecer. Poder produzir esquecimento para ele, para poder aliviar o sofrimento dele. Sim. Fizeram que ele esquecesse, aí mais para frente ele diz, né? Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto perdeu, e tanto padeceu por ela, que os seus superiores em nossos planos espirituais submeteram-no ao tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Ou seja, fizeram esse trabalho com ele para ele se acalmar e se aproximar dela sem essa agonia, né? Vamos dizer. Porque eu acho que ele deveria ver e ficar num estado assim de Imagina.
de sofrimento tão grande, vendo a filha se afundando, que ele próprio se desequilibrava, né? O assunto era novo para mim. Havia, então, recurso para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? Uhum. Afulei o sorriu bondoso e falou: não tenha dúvida, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir um amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamos delas. Naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem ao conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las sem a nossa companhia. Em nossa companhia. Em nossa companhia, né? Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, e merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Esse esquecimento é interessante isso. Não sabia. É porque quando a gente reencarna, a gente esquece tudo que a gente viveu antes, né? Sim. Aqui no caso, o tratamento do esquecimento é para uma situação pontual ali que precisava, né? Senão ele iria se desequilibrar. Interessante ser o pai, né? Geralmente é a mãe, né, que fica mais. Mas é o pai. Mas o pai fica também, né? Viu? Não, eu estou falando que a gente viu nos casos anteriores, sempre a mãe tentava interferir para melhorar a situação do filho, para recolher ele na hora que ele estivesse morrendo. Sempre a mãe estava presente. O pai. Sim. Mas o pai, existem casos aí, né? A gente conhece por aí, né? Casos em que o pai sofre pavor, né? Em ver o filho ou a filha em condições aí diversas, né? Aí o pessoal já está jogando a toalha, né? Aí na sequência aí, eles falam, né, que ela está se afundando nos desequilíbrios destruidores, né? Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini é insustentável. Então ele já via que ela própria, a mãe, com as emissões mentais dela, ela já estava desfavorecendo a gestação. Então já estava ficando difícil manter o reencarnante ali no útero, né? Mais à frente o André Luiz vê o estado que está o feto, né? Interessante ele escrevendo. Aí a terceira questão: quais foram as observações feitas por Apuleio e André Luiz sobre o útero de Cesarina? O diretor convidou-me a examinar, página 264. 264. O diretor convidou-me a examinar a gestante ao lado dele. Achou aí? Acho que é isso. Lá no finalzinho da 264. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantado. Ela devia estar apertando a barriga, né? Sim. Pelo visto. Deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliada pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado na casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi pela intensa normalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Casos como esse tem por aí de monte, né? A mulher, principalmente a adolescente, às vezes engravida, o pai, então ela esconde a gravidez, às vezes chega até ter o parto, né?
Eu já ouvi uma vez um caso assim. Não, mas como é que a mulher estava grávida, ninguém viu, pô. Aí, de repente, aparece com uma criança. Ela vai Então, isso apertando. quando não joga fora, né? Quando não joga no lixo. Né? Aqui o caso era mais grave porque ela vivia uma vida dissoluta, né? Vivia uma vida de devassidão, pelo que dá a entender aqui. Sim. É diferente, por exemplo, de um adolescente que engravida, né, por má orientação dos pais, ou Sim. dos pais. Sim. No caso dela... A própria adolescente, ela é também uma vítima, né? Porque ela acaba não sendo amparada pelos pais, e muitas vezes os pais, não querendo que a filha, né, seja vista como uma mãe solteira, faz o procedimento para abortar, muitas vezes até contra a adolescente, né? Sim, mas no caso dela aqui, realmente, ela tinha uma vida promíscua, né? Então, isso. Sim. Aí complica. Aí o Apuleio ia tentar uma cartada final, né? Que era a amiga dela, né? A tal da Francisca, né? Tenta dar uma auxílio para ela aí, para ver se demovia ela de saída em mais uma noitada, né? E aqui acontece uma coisa que você falou, que os espíritos ficam querendo, que ele diz, um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Sim. O que acontece, por exemplo, quando o médium vai passar uma mensagem, o que acontece? O espírito, ele, vamos dizer assim, como que o perispírito do espírito comunicante, ele se funde, né, parcialmente com o do médium. Aqui era mais ou menos parecido com isso. Então, ele abraçava ela de forma que aquilo que passava na mente dele, ele transmitia para Cesarina. Então na página 266 é isso, Leonel. Vamos dizer assim que é o contrário do que o Apuleio fez com a Francisca, né? Ele transmitiu uma boa mensagem e ele, né, os companheiros lá fizeram o trabalho contrário, vamos dizer assim. Os companheiros estavam lá. E aí ela manda a Cesarina plantar batata, né? Se faltou falar isso. Abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder. Sim. Ela estava tentando convencer ela aqui, né? Daí no meio da conversa lá, parou um carro lá na frente, buzinou, daí ela cortou, né? Sim. Chegou a minha hora. Perfume, a Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. Tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. E aí, as entidades perturbavam seguiram no carro célere, foram junto com ela. Sim. Tamo junto, vamos para Nem noitar. quiseram ir a pé, eles entraram no carro e foram junto. E aí o Apuleio dá um checkmate, né? Podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, que era o André, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpine para recolhê-la em lugar conveniente. Quer dizer, o feto ia morrer no meio da noitada lá, né? Ele ia retirar o espírito, né? Ele jogou a toalha, né? Então eu falei, agora não tem mais o que fazer. Vamos ter que finalizar o processo, porque não tem mais volta. E achei legal também quando ele fala aqui em seguida, o ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Sim. Fantástico isso aí, né? Eles estavam ali vendo toda a situação, quer dizer, era um momento que exigia serenidade, mas todos estavam realmente consternados, né, por todo o trabalho jogado fora, né? Aí vem a quarta questão, né? Qual foi a atitude de Apuleio e de André quando chegaram ao local da festa em relação a Volpine? Vai lá, Leonel. Um grande salão. Isso aí é quente. Logo acompanhei Apuleio durante os longos minutos de silêncio, penetrando em seguida em uma casa de barulho ensurdecedor. O grande salão de departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres
inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a Assembleia de Desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada de mesma alucinação de perigoso prazer. Mantive-se em defensiva. Mantenha-se em defensiva. Manteve-se em defensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviço de proteção. Não só cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Não nos cabe, né, descrever. Não nos cabe. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldades para encontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Isso aí é terrível para o feto, né? A mulher beber bebida alcoólica. Sim, álcool, né? Álcool é... A Puleira aproximou-se e retirou Volpini. Volpini era o feto, né? Isso. Sim. E ela se abraçava com a criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retornando Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveremos esquecer-nos de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Aqui, o que ele fez? Ele desligou, né? Ele cortou, né, os fios que ligavam o espírito, né, ao feto ali, que estava em desenvolvimento. Já estava no 7º mês, quer dizer, 7º mês... Nossa, já estava grande. Né? E aí... ele faz um trabalho de forma que quando o feto fosse, vamos dizer assim, saísse, né, do útero, ela não tivesse nenhuma complicação, né? É porque o aborto nessa idade do feto pode matar a mãe, fácil. Sim. Sim, mas ela precisava, que ele diz logo em seguida, né, desliguei do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecermos de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisava continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista, mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei na qualidade de médico o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Aqui o que ele coloca assim é que não era a hora dela ainda. Ela tinha que ficar lá para cumprir isso. Ela não podia desencarnar por causa, apesar de ser o 3º aborto, já que ela inconscientemente ela praticava, ela não poderia desencarnar, ela tinha que ficar lá porque alguma coisa ela tinha algum tempo para cumprir que de repente, né, ela podia cair em si e mudar a sua atitude. Ela tinha algo a cumprir, né? A tarefa dela ainda, como espírito, como pessoa, né? Vamos dizer. Sim. Espírito. Então, por isso que eles tiveram que cuidar dela. Né? Aí na manhã seguinte, o André Luiz volta, né? Volta lá para ver. Primeiras com grande surpresa, porém, fiquei
que Cesarini não se encontrava em casa. Não se passavam muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleiro a influenciara, perguntando-lhe o que eu desejava, que eu desejaria saber. Cesarini explicou à matrona preocupada, na manhã de hoje foi realizada em uma... Recolhida. Foi interna, foi recolhida, né? Foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar inconscientemente a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado sobre que Cesarini, em gravíssimas condições, acabara de dar à luz a uma criança morta. Ou seja, abortou, né? Abortou o feto sem vida. É isso aí. O álcool é uma das coisas mais degradantes. E ela, pelo jeito, bebia muito, né? Pelo jeito, visto, né? E você vê o André Luiz descrevendo a placenta, né? Cheio de coisas ruins na placenta, né? E tirando a alimentação da criança, né? Lembra que a gente viu nos capítulos iniciais lá, aquele rapaz que bebia, que ia lá no centro lá e tudo mais, e bebia? É a mesma coisa. Uma comia demais, o outro bebia, o outro desviado no sexo. Era promíscuo. Então, tudo isso afeta o organismo, né? E no caso dela, o pior é isso. É porque afetava a criança também, né? Então... Sobrava pro feto, exatamente. Ela não cuidava nem do corpo dela, nem do dele. É um duplo homicídio. Uma dupla tentativa de suicídio. Verdade. Então, quando o Alexandre fez o Apuleio fez essa manobra nela lá, foi para proteger ela mesmo, né? Sim. Porque ao abortar, muitas vezes, a mãe acaba tendo complicações e morre. Sim. Principalmente hemorragia, muito comum, né? A mulher morrer de hemorragia. Isso é muito, muito comum. E aí, sem assistência médica, a gente vê aí casos aí de mães que morrem por hemorragia de parto. Então, ele fala aqui, né? Casos de aborto criminoso, né? Que a pessoa quer abortar e vai em qualquer lugar aí, o pessoal usa aí espeto de churrasco, umas coisas absurdas. Tem uma planta, acho que é isso, que a mulher toma o chá daquilo e aborta. Tem coisa que que é esse o nome? O nome do chá? O nome da planta que a mulher faz o chá e toma e aborta. E tem um remédio aí também, que eu não sei para que é, o objetivo dele não é abortar. Não sei se é pressão, se é controle de convulsão, mas as mulheres tomam para abortar também. Eu sei qual que é, eu não vou falar para não dar ideia. Mas afinal, nós estamos em rede. Sim, mas acontece. E muitas vezes o aborto causa complicações de saúde que leva a óbito. Então, no caso aqui, o que ele fez é assim, já sabia que ela ia abortar e o feto ia nascer morto. Então, fazer um trabalho aqui para que ela não tenha nenhuma complicação e não venha desencarnar, porque ela ainda tem, né? O plano reencarnatório dela acho que ainda era longo. Ainda tinha muita coisa pela frente. Tem um outro fato que é perigoso também, é quando o cara faz o aborto mal feito, pode deixar um pedaço do feto, da placenta, e a mulher tem uma infecção e morre por infecção. Sim. O feto, a pessoa, você desliga o feto, vamos dizer, da corrente sanguínea, ele apodrece, necrosa ali, virou infeccione e, consequentemente, passa a infecção para o corpo dela. Né? Pois é. Tá doido. Deus me livre.